Aqui está a sua melhor companhia, ZYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil, eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Eu sei, tudo é ilusão. Eu dou minha vida a Cristo. Atenção que eu vou cantar, ou parece, mas não é. Tem muito crente enganado, comprando falsificado, sem desconfiar da má fé. Pra todo original, sempre existe uma cópia. Tem notícia que é real, também existe fofoca. O milho que faz fubá não é milho de pipoca. Bonito é bom, nem tudo que brilha é ouro. Quem vê cara não vê coração, por isso não cresça o olho. Tem gavião de gravata, de terno e tudo mais, voando dentro da igreja com suas garras vorais, perseguindo a mocidade, não deixa ninguém em paz. Tatu não é tartaruga, coiote não é cachorro. Existe uma diferença entre a montanha e o morro. No rebanho de ovelhas tem cabrito e carneiro. Cuidado com a semelhança, nem todo mato é tempero. Lobo vestido de ovelha, cuidado, ele é traiçoeiro. Existe o bem e o mal, o certo e o errado. O bem é Deus nas alturas, o mal é o próprio diabo. O mal é o pai da mentira, vive tentando enganar. Mas a Bíblia nos afirma, não podemos vacilar. Quem não quer ser enganado, tem que orar e vigiar.
Você está ouvindo Evangelho para Todos com Ismael de Castro. 13h06. Muito boa tarde, povo de Cafelândia, de toda a região. Boa tarde, você que nos ouve pela internet. Que Deus venha tocar abundantemente na sua vida. E lembrando que Deus, Ele toca em nosso entendimento, em nosso pensamento, em nossa vida, através do ensinamento. Infelizmente, o inimigo de Deus e o interesse do homem também toca em nosso pensamento, nosso sentimento, através de ensino, de orientações. Eu gostaria muito, hoje, domingo, 22 de dezembro de 2024, em compartilhar com você uma mensagem lida e outra que você pode examinar o teu próprio entendimento, aquilo que você já conhece dentro do que Jesus Cristo um dia falou, algo que você já ouviu, seja através de padre, pastor, bispo, através de leituras que você já fez, algumas mensagens que você pode, eu e você podemos analisar, que foi Jesus Cristo que falou, né? É muito interessante porque às vezes eu lembro do meu pai, do tempo que trabalhei lá na roça, na comunidade Estácio de Sá, lá em Nova Cantu, né? Meu pai é o Alvaristo Cordeiro, popular lá de Cordeiro. Trabalhei não somente com meu pai, mas trabalhei também com meu irmão Eloy, trabalhei com as minhas irmãs, né, mais velhas do que eu, até mais nova também na roça. Trabalhei também com muitos vizinhos, muitos amigos, vizinhos nossos ali, uns ainda estão por lá, outros foram embora, outros não existem, né? Já partiram. E eu me lembro que muitos deles trouxeram orientações, trouxeram ensinamentos em cima daquilo que eles tinham de conhecimento, até mesmo espiritual. Trabalhei com pessoas com dependências, na época, né, frágeis, assim como eu também, na época, frágil emocionalmente, pessoas com problemas de relacionamento, pessoas com problemas com vícios, com prostituições. Na época, embora não conhecedor do ensinamento de Jesus Cristo, não estudador do ensinamento de Jesus Cristo, até porque estava muito bem montado, bem, vamos dizer assim, formado dentro de uma religião, estava muito bem enganado, assim como todos nós que fazemos parte de uma religião no coração, estamos enganados. Hoje eu queria poder dizer para você aqui um Feliz Natal para você, embora eu vou fazer isso simbolicamente, né? Mas é importante que, como cristão, a gente entenda de que o Natal não é quarta-feira, dia 25 de dezembro, né? Nem na escrita e nem na história, nem no histórico. E sim no costume que nós temos, na tradição que nós temos, seja cafelandense, paranaense ou brasileira, né? Ou na maioria dos países que ainda celebram o quarta-feira, 25 de dezembro, como Natal. Mas é muito importante eu e você entendermos que o dia é importante, segundo o próprio Evangelho, é o dia de hoje, porque o dia de hoje é um dia muito importante. E a pessoa mais importante que existe é você, é eu, isso mesmo. Você é a pessoa mais importante, responsabilidade sua, minha, de pedirmos sabedoria para Deus para cuidarmos daquilo que Deus nos deu, né? Primeiro a nossa própria vida. Por isso que é difícil às vezes a gente ouvir de alguém assim, vai cuidar da sua vida e ficar contente, né? Deixa eu passar para você aqui a mensagem de hoje. E isso que eu estou falando para você é muito importante porque o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus, ele cita uma mensagem aqui em Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao 12, que incomoda bastante eu há muitos anos. E olha que essa mensagem aqui foi escrita há mais de 2024 anos, e eu prego o Evangelho desde 2007. Desde 2007 eu trago aqui na Rádio Cafelândia FM e anuncio aí o ensinamento de Jesus Cristo como prioridade. Sei que é muito difícil, nós vivemos num país, né, ou num estado, numa cidade onde a cultura nossa ela é religiosa, então cada um de nós já tem a sua própria religião dentro de si, e nós sempre não temos facilidade para priorizar Jesus Cristo como Filho de Deus dentro de nós, na maioria de nossas atitudes. Se nós conseguíssemos fazer isso, nós éramos sarados de muitas enfermidades, e éramos muito mais protegidos pela presença do poder de Deus, não do Deus diretamente, mas do Deus indiretamente, né? A proteção dele pelo dom do Espírito Santo, fruto e também dons e fruto, né? E também o manifestado dos seus próprios anjos em favor da nossa vida. Então nós teríamos aí
vamos dizer, uma nova Jerusalém na terra, mas reina na terra alguém que é opositor a Deus e que vai se passar por ele, segundo o próprio ensino, não somente de Jesus Cristo aqui, né, no Evangelho, mas lá no livro de Apocalipse, no finalzinho da Bíblia, você encontra também Jesus Cristo bem claro que alguém tem uma ambição tão grande que quer tomar o lugar de Deus. E esta é uma realidade aqui. Até no nosso próprio convívio interior, a gente vê esse conflito entre bem e mal. E aqui nessa passagem, vamos ler o que está escrito aqui e vamos relembrar alguns ensinamentos de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fala assim, ó, ele escreve uma carta aos Gálatas, dirigindo-se a alguém. Então ontem eu falava um pouquinho sobre profetas e apóstolos, sobre o Filho de Deus. Profetas e apóstolos falam para um povo, isso, especificamente para um povo. Jesus Cristo, quando faz crítica ou elogios, ele se refere a um povo, a uma cultura, a uma religião, a um tipos de pessoas. Agora, quando ele dá ensinamento, o ensino, ele é universal, porque ele passa o ensino dele para todas as pessoas. Isso você pode ouvir até na própria mensagem dele, quando ele fala bem assim, ó, todo aquele, se alguém, ou você vai ver Jesus Cristo, ou você vai ler e ver isso, Jesus Cristo falando também, uma outra passagem, que ele fala bem assim, ó, não vos assemelheis, pois, aí ele fala, entendeu? Não sejais como os, e aí ele fala de novo. Então, aí ele fala, mas tu quando? Aí ele se refere, o quê? Diretamente a uma pessoa específica mesmo, que ele esteja falando com os discípulos. Mas tu quando orares, mas tu quando jejuares, se te levares a oferta ao altar, ele está se referindo a alguém. Está se referindo a alguém especificamente, não. A qualquer pessoa. A qualquer pessoa ele está levando o ensinamento dele. Ou seja, ele está expondo o ensinamento dele a uma pessoa que preste atenção, mas não uma pessoa Ismael de Castro, por exemplo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, o ensino dele é universal. É como se chegasse para você uma pessoa, você tivesse um problema de elétrico no seu carro e o eletricista chegasse para você e explicasse aquilo que ele entende do que verdadeiramente ele sabe em relação àquilo que tem de problema no seu carro na parte elétrica. Assim ele vai explicar para mim também, que a explicação não seria diferente, a não ser que o problema fosse diferente. Mas se o problema for o mesmo, ele vai dizer da mesma maneira que ele falou para você, ele vai dizer para mim, porque ele é especialista naquilo. Então Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele é especialista em qualquer coisa, em tudo. Aí ele fala diretamente a mim e a você. Isso não tem nada a ver com uma religião. Eu sempre falo assim, vejo no Evangelho isso, né? Para se aprender o Evangelho, você tem que se isolar do mundo, porém, para praticar o Evangelho, não. E o próprio Jesus Cristo fala isso. Ele fala assim, não se acende uma lâmpada e se coloca debaixo da cama, não. Ele fala isso. Ele fala assim, uma casa edificada sobre o monte, ela é edificada sobre uma cidade edificada sobre o monte, ela já é edificada sobre o monte, por quê? Para que todo mundo veja. Entendeu? Como que após eu entender o Evangelho, após você e eu conhecemos o ensinamento de Jesus Cristo, a gente é colocado por Deus no meio de mais pessoas. Mas até você aprender, você tem que se separar das demais pessoas, porque os ensinos vão se misturar e vai confundir os demais ensinamentos com o do Filho de Deus. E isso acontecia quando Jesus Cristo esteve na terra. Ele não era o único pregador que existia na terra. Claro que não, você vê em João 8, Mateus 23, 24, Mateus 12, várias passagens da Bíblia, existia um punhado de pregadores, e entre eles estava o Filho de Deus também, trazendo ensinamento. E ele fala assim, ó, maravilho, Gálatas 1, 6 ao 12, maravilho-me que tão depressa passeis daquele que vos chamou para a graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie um outro evangelho além do que vós temos anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo que se alguém anunciar um outro evangelho além do que recebesse, seja anátema. Porque preso eu agora estou a homens
ou a Deus? Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Ele fala, versículo de número 10. Porque preso agora eu estou a homens ou a Deus? Ou eu procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, eu não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque eu não recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste, versículo 12, ele fechou dessa maneira: porque não recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, se nós pegarmos o versículo 6 e fecharmos aqui no versículo 12, vamos só ler os dois para nós ver o que é que o apóstolo Paulo está falando. Versículo 6, ele fala assim, ó: maravilha que tão depressa passeis daquele que vos chamou para a graça de Cristo para um outro evangelho. Aí ele diz assim: o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Agora, o que nós podemos fazer é o seguinte: comparar o ensino que eu já tenho, espiritual ou religioso, com o que Jesus Cristo falou, para nós ver se o que Jesus Cristo falou é ou não é verdadeiro, ou qual dos dois é verdadeiro. Temos que nos decidir qual dos dois é verdadeiro. Fechamos no versículo de número 12, né? Ó, porque eu não recebi e nem aprendi de homem algum. Bom, se eu recebi algo e aprendi de um homem, e que este homem que me ensinou não defendeu o ensinamento de Jesus Cristo como prioridade, você acabou de ser enganado. Mesmo que haja poder sobrenatural, porque os dois lados agem com sobrenatural, tanto do lado do bem como do mal, ambos agem força sobrenatural. Ou você pode até fazer algo que o apóstolo, que o próprio Jesus reprova isto. Nós podemos também transferir a honra e glória de Deus para outra coisa. Isso não acontece, acontece muito. Principalmente agora, Natal, Ano Novo, vai acontecer bastante isto, né? Mas eu falo assim, nós transferimos. Nós somos, vamos dizer assim, educados a transferir a honra e glória de Deus para outras coisas. Você quer ver como isso é real? Eu vou citar para você uma oração, a oração do Pai Nosso, aonde Jesus Cristo ele não está fazendo a oração. Ele está dizendo, mas tu quando orares, aí ele vai dizer que é para nós fazermos esta oração. Ele vai dizer a oração, ele vai seguir, ele vai dizer assim, ó: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Veja bem nessa oração que Jesus Cristo aqui vai dar vários, vamos dizer assim, várias ideias, várias chaves, né? O próprio Jesus Cristo chama de chave, né? Ele não deu para o Pedro, ele deu para todo aquele que crer, né? Eu vos darei as chaves do reino dos céus. O que é chaves? Chaves é aquilo que nós usamos para abrir o cadeado da nossa casa, nosso portão ali da casa, a porta da nossa casa. Nós chegamos lá com uma chave, encaixamos na fechadura e torcemos ela. Aí o que acontece? É uma chave que abre uma porta. Assim também é todo um ensinamento. Você pode olhar para você ver. Porque o que é chave? Chave é um ensinamento que encaixa numa fechadura e que abre uma porta. Isto mesmo, isso é uma chave. E Jesus Cristo deu ensinamento, orientações, que é as chaves do reino dos céus. Note que ele não falou chave, ele falou as chaves. Por que ele falou chaves do reino dos céus? Por causa que é uma orientação que abre um acesso do Deus reinar na área de nossa vida. É isso que está escrito lá. E quantas vezes eu e você, como eu li a passagem aí para você de Mateus 6, 5 ao 13, né, onde fala a oração do Pai Nosso, ele termina dizendo assim: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. De quem que é o poder, o reino? Porque teu é o reino, o poder e a glória é de Deus. Isto mesmo. E nós somos ensinados a atribuir as coisas que foi Deus que fez a uma justificativa pessoal religiosa nossa.
Isso acontece com todo ser humano, mostrando claramente que vocês estamos enganados. Não vou citar A, B, C, porque precisa estar com a Bíblia na mão para a gente poder puxar para cá, puxar para lá. Mas é muito importante você procurar o ensinamento de Jesus Cristo, como eu citei para você aqui. O que Jesus Cristo fala? Ele fala assim, ó, se alguém, todo aquele. Por quê? Porque ele está colocando aquele que tem interesse. Está colocando, ele não fala assim, ó, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas você e eu não temos ouvido para ouvir? Todo mundo tem ouvido, exceto, claro, aquele que não tem audição. Mas estou dizendo assim, os que estavam ali com Jesus Cristo eram surdos? Não. E por que ele falou assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça? Por quê? Porque ele quer incluir eu e você em particular. Não, ele quer que eu e você prestamos atenção. Aquele que melhor presta atenção em algo é o que melhor se destaca. Quando vier o questionamento, quando vier a prova, ele vai passar. Por quê? Porque ele prestou atenção, de fato ele entendeu aquilo, né? Jesus Cristo não fala isso. Ele não fala assim, se alguém me ama, ou seja, todo aquele que... Ele não diz isso. Tem passagens que falam assim, mas tu, quando orares, não vos assemelheis, pois, né, aos, ou seja, não sejais semelhante ou aos. Aí ele cita de novo. O que ele está dizendo? Para quem que ele está falando? Então eu citei isso até em Mateus capítulo 13, né? Que Jesus Cristo fala assim, o coração deste povo está endurecido. Então ouvindo de mau grado com os ouvidos e fechando os olhos, para que não veja com os olhos, não ouça com os ouvidos. Compreenda com o coração e eu escuro. Está lá em Mateus 13:15, né? Veja o quanto Jesus Cristo está falando ali. De quem que ele está falando, será? Para quem que ele está falando? É muito interessante eu e você entendermos que o Evangelho é muito mais do que uma religião. É um compromisso pessoal particular que eu recebo, né? Recebo de Deus através de Jesus Cristo e mando para Deus a minha confissão, o meu agradecimento. Eu mando para Deus o meu louvor para Deus através de um mediador que leva para lá e um que traz de lá para cá, chamado Jesus Cristo, segundo a própria Escrita, e não eu que digo, nem eu que penso, nem sou eu que acho. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, e sobre as nossas vidas permaneça, hoje e para todo sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja, amém, e graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte, fique na paz de Cristo Jesus e até sábado que vem, Deus querido e abençoando, eu estarei de volta, assim Deus abençoando e querendo, trazendo para você o programa que se chama Evangelho para Todos, onde a prioridade são os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Está falado, pode o inferno se abrir, o mesmo a terra sumir, você está abençoado. Jesus Cristo falou, foi Ele quem falou. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. 104,9 Cafelândia FM. Jesus se faz presente em nosso meio, vai operar, você vai ver, quando Ele chega diferente, mexe com o coração da gente.
Basta você crer, verás agora Jesus derramar a sua glória. Aonde Deus está, algo diferente pode acontecer. Coxo se levanta e o cego vê, paralítico sai pulando e dando glórias. Aonde Deus está, até a tristeza salta de alegria. Ele está conosco todos os dias, vive ao nosso lado 24 horas. Jesus está contigo a todo instante, quer renovar o teu viver. Quando ele chega é diferente, mexe com o coração da gente. Um milagre pode acontecer, porque Jesus ama você. É somente crer, verás agora Jesus derrama a sua glória. Aonde Deus está, algo diferente pode acontecer. Coxo se levanta e o cego vê, paralítico sai pulando e dando glórias. Aonde Deus está, até a tristeza salta de alegria. Ele está conosco em todos os dias, vive ao nosso lado 24 horas. Aonde Deus está, algo diferente pode acontecer. Coxo se levanta e o cego vê, paralítico sai pulando e dando glórias. Aonde Deus está, até a tristeza salta de alegria. Ele está conosco em todos os dias, vive ao nosso lado 24 horas. Sua melhor companhia, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz. Maturidade absoluta em comunicação. Cafelândia, Paraná.